Opa, aqui quem fala é Paulo Ponk do Marketing Sem Segredos e nesse vídeo eu vou te falar qual é um modelo ideal, um modelo certo para você fazer parceria de lançamento com especialistas. Cara, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Paulo, que tipo de modelo de negócio que eu faço com especialista? Antes de eu falar dos modelos de negócio que existem e do que eu faço hoje e do que você pode fazer no seu negócio, preciso que você entenda uma coisa. Tem que haver um contrato entre o especialista e o lançador. Sempre precisa ter um contrato. Ah, Paulo, mas eu queria um modelo de contrato que eu possa adaptar. Gente, é o seguinte, esse é o tipo de economia mais burra que existe. Você precisa buscar um advogado onde ele vá adequar as necessidades do seu negócio para que você não tenha problemas futuros. E que tipo de problemas futuros podem acontecer se eu pegar um contrato da internet, por exemplo, e colocar no meu negócio? Você pode ter vários problemas. Por exemplo, o especialista sair com todo o negócio para ele e você ficar a vez navios. Então, num próximo vídeo eu vou falar sobre contrato e tudo mais com vocês, mas eu preciso que você entenda que antes de eu falar dos modelos de lançamento, de modelo de propostas, enfim, de qualquer tipo de coisa que você vai ter de parceria com o seu especialista, você precisa ter um contrato para firmar tudo aquilo que vocês acertaram, porque dessa forma você se protege, você passa mais confiança para quem você está lançando e assim todo mundo ganha. Mas agora eu vou falar para você sobre tipos de parceria que você vai fazer para lançar um especialista. Eu já vi parcerias onde o especialista tinha 70% do negócio, 80%, o lançador tinha 20%, eu já vi o contrário, onde o lançador tinha 70%, 80% e o especialista tinha 20%. E eu vou falar sobre os prós e contras de cada um e o que eu uso hoje com os especialistas que eu lanço, tá? Então, é o seguinte, quando você procura um especialista e você quer, por exemplo, investir no negócio, onde você vai fazer o aporte financeiro de tudo, todos os custos, você vai botar o dinheiro do tráfego, onde você vai fazer tudo, é muito normal que você procure ter uma porcentagem maior do que o especialista. Porque você está gastando dinheiro, você está investindo dinheiro, você está fazendo um monte de coisas e é normal que você queira ganhar mais do que ele. Mas isso vai te gerar um problema a longo prazo. Por quê? O especialista não é idiota. Você tem que pensar o seguinte: esse cara, depois que ele percebe, que eu costumo brincar o seguinte, quando o cara ele sente o gosto do dinheiro, ele percebe que aquilo ali é muito positivo, ele vai parar para fazer conta. Ele vai falar assim, peraí, então quer dizer que ele investiu 10 mil e a gente faturou 100 e o lucro foi de 90. E aí ele pegou 70 mil para ele e 20 mil para mim. E eu que estou me expondo, eu que estou gravando o vídeo, eu que estou colocando a minha cara na câmera, ele fala assim, peraí, compensa mais eu arrumar um funcionário para fazer isso. Eu pago muito bem ele, que eu pague 20 mil, 30 mil por lançamento, meu lucro vai ser 3 vezes mais do que eu estou tendo agora. E aí acontece que no longo prazo essas parcerias se encerram. Ah, mas eu já vi casos onde tinha parceria de longo prazo dessa forma. Me fala aqui nos comentários qual é o especialista, porque a longo prazo esse tipo de parceria não funciona. Ele é o tipo de parceria que só é boa para o lançador e não para o especialista. E para que esse negócio funcione por muito tempo, para que todo mundo ganhe, tem que existir um ganha-ganha, ou seja, todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que lucrar. E não adianta você me falar ou querer entender, achar que quando você ganha mais é bom somente para você, não para o especialista. E tem que ser bom para todo mundo. Em contrapartida, quando você vai para o modelo de negócio onde, por exemplo, o especialista tem 70%, 80%, 90% e o lançador tem 10% e 20%, mesmo que o especialista pague todos os custos, no longo prazo você vai desanimar. Porque você vai começar a fazer a conta e vai falar assim, você vai ver o especialista enriquecendo e você ali, catando migalhas, muitas vezes pode ser que sejam grandes migalhas, mas não vai funcionar a longo prazo. Então é o tipo de coisa que quando você para analisar, você vê que você teria um ganho maior tendo um especialista onde você dividiria os custos e assim você conseguia ganhar mais.
Tá? Então esse tipo de negócio também não é tão bom, porque ele prejudica o lançador. É claro, se você está começando agora e tem um especialista muito grande no mercado e que quer que você faça o lançamento dele, pô, eu acho que é até válido você começar dessa forma. Eu mesmo, quando eu comecei lá meus primeiros contratos de lançamento, eu fiz um contrato desse e por isso que eu estou te falando, no longo prazo não funciona, você desanima, você se desmotiva e aí quando você tenta argumentar com o especialista para poder tentar pegar uma fatia um pouco maior do negócio e mesmo que você faça o aporte financeiro, muitas vezes ele não vai querer, às vezes ele até cede no primeiro momento, depois ele volta atrás, então não vale a pena fazer isso. E qual é o modelo de negócio que eu considero ideal e que eu uso hoje junto com os meus especialistas? Eu faço um modelo de negócio híbrido. E como que isso funciona? Fecho uma parceria com um especialista. Primeira coisa, o especialista tem que pagar uma taxa para que eu faça o lançamento dele. No primeiro contrato, ele vai pagar uma taxa. Esse valor vai variar muito do seu nível de lançamento, então por isso eu não vou falar quanto eu cobro hoje, mas porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo daqui 1 ano, 2, 3, sei lá quanto que você está vendo esse vídeo e esse valor provavelmente vai ser maior do que é hoje, tá? Então, por que eu faço isso? Primeiro, eu preciso ter o comprometimento dessa pessoa comigo, porque eu vou me comprometer 100%. Eu vou trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, de noite, de dia, de tarde, de manhã. Eu sei que eu vou fazer isso porque eu me dedico muito aos meus projetos. Eu me dedico muito a fazer com que os meus especialistas tenham resultado, porque assim o meu resultado aumenta. Então, eu sempre faço um contrato onde os dois primeiros lançamentos que eu faço, a pessoa vai me pagar um valor que vai ser referente para esses dois lançamentos, um valor fixo. Eu não aporto com investimento de tráfego de nada dentro desses primeiros lançamentos. Então, por exemplo, vai investir 5 mil no primeiro, 15 mil no outro, 20 mil, sei lá quanto for investir. Esse investimento sai do especialista. E aí é outra questão de comprometimento, porque quando você tem um especialista que está investindo, ele está investindo nele. Você tem que entender o seguinte, que é as redes sociais dele que crescem. É a lista dele que cresce, é a autoridade dele que cresce, nada mais justo do que ele fazer esse investimento para te mostrar que ele realmente está a fim de fazer essa parada virar. Então, normalmente eu faço isso, eu entro com uma porcentagem menor, então normalmente é 65% para o especialista e 35% para mim, porém eu não invisto nesse primeiro momento, eu ainda pego um valor que vai cobrir os meus custos, minha hora de trabalho para poder fazer aquilo acontecer. E aí, depois desses dois primeiros lançamentos, a gente senta e faz um novo contrato, aonde eu vou ter 50%, o especialista vai ter 50%, e aí a gente vai dividir todos os custos no negócio. Paulo, mas espera aí, então tá bom, você vai lá, você cobra um valor, você faz os dois lançamentos, e se, cara, não der certo? E se o especialista ficar com mimimi? E se a parada não acontecer, mesmo assim você firma um contrato com ele? Não, é claro que não. Então, se esse especialista não tiver comprometido, não tiver criando conteúdo, não tiver gravando vídeo, não tiver atendendo bem os clientes, muitas vezes eu não chego nem a fazer o segundo lançamento. Eu faço o primeiro, pego metade daquele valor que ele me pagou para fazer os dois, eu devolvo para ele e encerro o contrato ali. Isso está na minha cláusula de contrato. Então, se a pessoa quiser que eu lance ela, é dessa forma. E isso tem dado certo para mim. Porque quando eu fazia lançamentos, mesmo começando com 50%, eu fazia o aporte financeiro e tudo mais, cara, era muito complicado. As pessoas não têm comprometimento, as pessoas querem o resultado, mas não querem fazer o trabalho que precisa ser feito para que o resultado venha. E muitas vezes elas acham que quem está fazendo o lançamento é mágico, que vai fazer mágica, vai tirar um coelho da cartola. Elas acabam vendo vídeos, por exemplo, de depoimentos de outros caras que falavam que investi 3 mil e voltou 200. E isso, lá em 2010, onde a internet era mato, isso até que funcionava. Hoje em dia isso não funciona mais. Hoje, para que você consiga ter esse nível de resultado, você tem que ter uma autoridade muito grande nas redes sociais. E quando eu estou falando autoridade, eu não estou falando que basta você ter um Instagram com 50, 100 mil pessoas, não. Eu estou falando que você tem que ter autoridade mesmo. Você tem que ter um canal no YouTube com muitos vídeos, com muitas visualizações, pessoas pedindo para comprar algo de você, ou até mesmo se você é um especialista que tem livros publicados e tudo mais. Então, cada caso é um caso. Eu trabalho dessa forma. Porque eu acredito o seguinte, isso tem que ser, primeiro momento tem que ser bom para as duas partes. Eu faço com que o especialista se comprometa com o negócio dele
O negócio é dele, gente. Você tem que entender o seguinte, que se amanhã depois você colocou lá, você criou um contrato, 2 anos, com cláusula de A, B, C, D, que o seu advogado definir, se ele quiser reincidir, ele reincide. E você vai ficar chupando o dedo. Então, você precisa ter esse entendimento de que isso é uma parceria. A pessoa precisa se sentir à vontade em fazer um trabalho com você. E não necessariamente ficar ali, né? Ah, mas eu quero ganhar mais, quero ganhar menos. Não, tem que ser por igual. O esforço é por igual, o trabalho é por igual, os custos é por igual. Todo mundo bota a mão na massa, todo mundo investe, todo mundo ganha. Mas eu trabalho dessa forma. E você pode estar perguntando, poxa, Paulo, você tem resultados, por exemplo, tem um 7 em 7 aqui na minha parede, eu poderia estar cobrando 70-30 das pessoas e isso, aquilo, tal. Cara, eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores, eu nunca vou desvalorizar o trabalho de alguém. Eu acredito que quando a gente entende que o trabalho daquela pessoa tem um valor e o seu trabalho tem um valor, essa reciprocidade faz com que as parcerias se fechem por muito tempo. E mesmo hoje, com os especialistas com quem eu não trabalho mais, que eu já trabalhei no passado, onde a gente chegou num acordo de parar de fazer os lançamentos, eu tenho boas relações. Essas pessoas me indicam para outros clientes até hoje. Porque em nenhum momento elas se sentiram lesadas, em nenhum momento elas se sentiram que eu tentei passá-las para trás. E também tome muito cuidado, muitas vezes, pessoas falando sobre essa questão, que fizeram 1 ou 2 lançamentos na vida, lançaram um ou outro especialista, não tem noção dessa parada. Cuidado com quem vocês escutam. Eu estou te falando de uma experiência de mais de 50 lançamentos nos últimos 5 anos. Eu não estou nesse negócio de cair de paraquedas, agora eu estou falando bobagem para você. Eu já fiz muito investimento em tráfego pago. Eu já gerenciei campanhas de mais de R$400 mil em um único lançamento. Então, quando eu estou te falando isso, é porque eu sei o que acontece. Eu vejo muita gente falando, não, você paga tudo o custo e depois o especialista vem e você abate o valor dele, dá a parte dele. Cara, imagina o seguinte, você vai para um lançamento, você faz um aporte de R$10 mil, eu não sei qual é a sua situação financeira hoje, pode ser que isso seja pouco, pode ser que isso seja muito, e não vende nada, porque o especialista no meio do negócio não se comprometeu, porque ele não está se comprometendo, ele não está colocando dele na reta. E aí ele some, simplesmente, e você fica na mão. O que acontece? O prejuízo é seu. E por que eu sei disso? Porque isso já aconteceu comigo. Então, fica ligado, se protege. Isso é um negócio, não trata isso como uma amizade, um negócio. Não trate isso como um negócio, independente de quem seja que esteja fazendo um negócio com você. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso que eu falei nesse vídeo, coloca aqui nos comentários aqui abaixo, que eu vou ter um prazer de responder você. E se você gostou, dá um joinha, segue a gente aqui, porque cada vez mais eu vou estar criando conteúdos como esse para você. Fica aqui, meu forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.